Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo aqui do Globo Esporte, trazendo as últimas notícias do Palmeiras, que hoje enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, podendo valer aí a liderança do campeonato para o Verdão, né? Lembrando que vai ser um jogo muito difícil, jogo complicado, mas o futebol, tudo pode acontecer. Vai que um escanteio, uma falta, um pênalti, uma expulsão consiga trazer aí ao Palmeiras essa vitória, né? É difícil jogar contra os caras, é o único time que não perdeu ainda no campeonato, no ano, e também pode ser a derrota deles também nesse ano, né? Vamos torcer aí para que o Palmeiras consiga trazer essa vitória para o seu torcedor. Indo pro Brasileirão agora dos paulistas, o Palmeiras, né? Vamos lá pro Sul. Temos repórter que é o nosso querido Matheus Trindade. Matheus, prazer falar contigo. O torcedor do Inter tá empolgado. Conta pra gente aí como tá o Inter e como tá o Palmeiras. Fala, Fred, um abraço pra você, prazerzão falar contigo. Olha, a torcida do Inter por aqui tá bem empolgada, são 17 jogos de invencibilidade, muito por conta do camisa 10, Alan Patrick. Aliás, galera por aqui tá pedindo ele na seleção brasileira, tá? Mas o Palmeiras também vem embalado, tenta a 5ª vitória consecutiva, contando aí Campeonato Brasileiro e Libertadores, mas pra hoje, mais um jogador no departamento médico, viu? O Marcos Rocha tá fora da partida, um edema na panturrilha esquerda tira o jogador desse confronto de logo mais. Vamos colocar no nosso campinho então essa provável escalação do Palmeiras. Dá uma olhada aí: o Everton, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Michael Piquerez, Emiliano Martinez, o Felipe Anderson, Richard Rios, Estevam, Facundo Torres e também Vitor Roque. O Palmeiras começa hoje uma sequência de 3 jogos fora de casa. Tem aqui em Porto Alegre, depois Fortaleza e de Bolívar na Libertadores. E um cara que pode ganhar a sequência é o Paulinho. Vocês acompanham aí na matéria do Vidoto. Foram menos de 20 minutos de Paulinho em campo. Um cruzamento perigoso que o goleiro cortou, uma finalização que passou pertinho e a torcida já tá como? Sensacional. Em 10, 15 minutos que ele entrou, fez mais do que quem já tava ali, né? Ataque ideal, chegou. Paulinho, quantos gols em 2025? Juntando tudo, Libertadores, cara, vai fazer uns 20. Acho que faz uns 20. Brasileiro, Libertadores. Uns 23. Só isso. Só isso. Jogando baixo ainda, porque ele vai destruir. Foi um momento marcante pra mim, claro. Tive a oportunidade, né? Por pouco não saiu, mas fiquei muito feliz. Primeiro de tudo por ter voltado, por ter me sentido confiante dentro de campo. O negócio tá de um jeito que nas redes sociais as pessoas quase falaram mais da estreia do Paulinho do que da vitória contra o Corinthians. Dá só uma olhada. Agora o Palmeiras tem um camisa 10 à altura. Titular pra já, com o Paulinho vai dar bom. Paulinho chegando no Palmeiras é tão grande quanto Doncic indo pro Lakers. Quando ele conduziu a bola eu quase chorei. E a minha favorita, hein? O que o Paulinho vai fazer na final da Libertadores vai entrar pra história. Isso são só algumas. A torcida sempre me apoiou bastante desde a minha chegada, desde a minha contratação. Fico muito feliz com esse apelo do torcedor. É o que nós jogadores mais precisamos aí. A empolgação com camisa 10 tem justificativa. O atacante está entre os melhores do Brasil nos últimos anos. Pelo Atlético Mineiro foram 50 gols em 120 jogos. Foi o artilheiro do Brasileirão 2023. A expectativa é que ele repita ou supere o desempenho pelo Palmeiras e forme o ataque dos sonhos da torcida. Agora Paulinho e Vitor Roque vai dar certo. Tem que jogar os dois juntos. Com o Estevam, Paulinho e Vitor Roque. Os 3. Tem que jogar os 3. Jogar os 3. O Abel tem que arrumar um jeito aí de escalar eles tudo junto. Paulinho deve ganhar mais minutos no gramado hoje à noite contra o Internacional. Jogo grande, para grandes jogadores. Vai ser mais um jogo que a gente vai ter que provar para nós mesmos, né? O quanto nós somos bons, né? E que a gente também pode ganhar jogos fora de casa. O avião da tia Leila começou a trabalhar e vai seguir aquecendo as turbinas pelas próximas semanas. Ontem pousou em Porto Alegre para o grande duelo contra o Internacional. Antes, comemoração em São Paulo. Felipe Anderson completou 32 anos e pelo jeito não teve aquele trote com ovo e farinha, só aplausos. Se o Verdão vem de 4 vitórias seguidas, o Colorado ainda não perdeu em 2025. No confronto direto, o Inter só venceu 2 das últimas 8 partidas contra o Palmeiras. Ano passado, ganhou em Barueri por 1-0 e empatou no Sul em 1-1.
Vantagem palestrina na era Abel Ferreira, que agora é o treinador estrangeiro com mais vitórias na história do Palmeiras, 180. Hoje, o comandante não vai ter Marcos Rocha, com um edema na panturrilha, e o zagueiro Murilo, com lesão na coxa. Mas calma, que a base do derby vai ser mantida. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados. É isso que nós fazemos e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se apresentar resultados vou embora como todos os outros. Confronto de gigantes, que vai ser o primeiro da Maratona Alviverde fora de casa. Dos próximos 7 jogos, 6 acontecem longe de São Paulo. Mas pro Verdão isso não é problema, até porque é o único time, além do Flamengo, que conseguiu vencer como visitante nesse Brasileiro. Depois do Inter no Sul, Fortaleza domingo no Ceará, Bolívar em La Paz na quinta que vem e recebe o Bahia no dia 27. Só aí mais de 11 mil quilômetros de deslocamento. Na sequência, encara o Ceará fora pela Copa do Brasil, o Vasco em Brasília e vai a Assunção pegar o Cerro Porteño. Quanto à escalação para hoje, os mesmos 11 do amasso no Corinthians, com Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Felipe Anderson e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Aliás, o camisa 9 ainda busca o primeiro gol, enquanto a nossa Renata Fã segue invicta no ano. Então fica a pergunta, quem vai sorrir mais tarde? O Colete conta pra gente como o Palmeiras se prepara para esse jogaço contra o Inter, Vinícius. Bruno, o Palmeiras ganhou mais um desfalque para essa partida contra o Internacional. O Marcos Rocha, que estava voltando de uma lesão na coxa, ficou no banco de reservas na partida contra o Corinthians. Era a expectativa dele retornar nesse jogo contra o Internacional. Está recuperado da lesão na coxa, mas teve uma contusão na panturrilha, então está fora do jogo. Se junta uma lista de desfalques para o técnico Abel Ferreira, são os dois laterais, né? Tem o Mike, não tem o Marcos Rocha, o Murilo na zaga, que se machucou no aquecimento, no meio-campo não tem o Veiga e o Lucas Veríssimo, e o Bruno Rodrigues, que ainda nem estreou. Então esses são os desfalques. Com isso, o técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação, a mesma equipe que venceu o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro e fez uma boa apresentação. Expectativa, retorno do Maurício, que ficou no banco de reserva nas duas últimas partidas, uma boa opção para mexer na equipe, e do Paulinho jogando mais, entrando mais, com mais tempo. Ele entrou aos 31 do segundo tempo, deu 2 finalizações, jogador que aos poucos vai ganhando espaço, vai ganhando ritmo de jogo nessa equipe do Palmeiras. E outra expectativa é para o primeiro gol do Vitor Roque. São 8 jogos, ele marcou nas duas últimas partidas, contra o Cerro Porteño e contra o Corinthians, 2 gols anulados. Está jogando bem, está fazendo a sua função de centroavante, mas precisa também fazer gol, então essa também é a expectativa do torcedor palmeirense. Nesse caso, vocês apostariam no Tigrinho? Odeio, porque é duríssimo jogar com o Palmeiras. Edu Dracena, a gente brinca, vai brincar, vai tirar sarro, cada um de um lado, mas vamos. É um timaço. E o Palmeiras, pela maioria, é apontado até como mais favorito ao brasileiro do que o Inter. Renata, mas eu vejo assim, o Inter também é um dos candidatos, sim, eu coloco o Inter, mas a gente vai ver as estratégias dos treinadores, né? Eu acho que a gente conversando aqui, o meio de campo do Internacional é muito forte, com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, são jogadores experientes, jogadores que têm uma qualidade, uma visão de jogo diferente de outros. Então eu acredito que o Abel, como fez, né, contra o Corinthians, fazer agora, marcar principalmente o Alan Patrick, não deixar ele pensar. E eu acredito que ele deve estar conversando com os jogadores do Palmeiras isso. De repente colocar o Rios, colocar o Martínez atrás deles ali, né, o Emiliano. Então são coisas que a gente vê no Abel, porque ele já conhece os jogadores que ele tem. E o esquema que ele vem montando nos últimos jogos caiu muito bem para a equipe do Palmeiras. Então eu vejo assim que vai ser um grande jogo, um jogo de imposição, principalmente jogando no Sul, né, imposição física, e a qualidade dos jogadores com certeza vão sobressair, só não deixando espaço para que eles possam pensar, mas acredito muito na equipe do Palmeiras jogando em Porto Alegre. Cicinho, eu quero falar para o Roger o seguinte: segura o Estevão, não pode dar espaço para o Estevão. E o Piquerez está num momento, Brian Aguirre e Piquerez que vão estar se chocando ali. Vitor Roque não vai pro jogo? Vai, claro. Então, Felipe Anderson.
o Vitor Roque. Mas tem algumas individualidades que, se você der espaço, Richard elas Rios. podem definir um jogo. E esse jogo, por tanta qualidade dos dois lados, Cicinho, na minha opinião, ele pode ser definido naquele famoso detalhe, em algum erro, alguma desconcentração. Porque os dois times hoje têm tudo para fazer um grande jogo. Mas vencer é outra história. Se tem algo que o Inter tem feito muito bem, assim, com excelência, Renata, é esse sistema defensivo. O sistema defensivo do Inter é de se elogiar, e isso devido ao treinador que conhece aquele setor do campo por ter sido aí um lateral bem mais defensivo do que atacante, o Roger, quando jogava. Não que não atacava, mas ele prioriza muito isso. E o Inter, o sistema defensivo do Inter entendeu muito bem. Só que é um jogo que não dá para você vacilar. Como que você vai vacilar com um jogador como o Estevão, né? Apesar do Vitor Roque não ter feito gols ainda, até fez, mas foi anulado, é um jogador que merece todo o cuidado. E tem essas surpresas vindo de trás, como o Piquerez, né? O Rios, que chuta bem de fora da área. Não dá para opinar a questão de resultado, Renata. Vai ser um grande jogo. Então isso daí eu vou deixar para você e o Edu, porque eu tenho que sofrer do outro lado, então eu não posso sofrer por você. Um detalhe importante, a arbitragem é mineira, Felipe Fernandes de Lima. É um árbitro que, enfim... Gosta de pênalti, não esse sei, menino, hein? Acho que vai ter pênalti hoje, hein? Deveria ter tido pênalti lá em Fortaleza. Em Fortaleza, na capital Fortaleza, contra o Fortaleza. Eu conheço o Ceará, o vovô lá. Agora, vem cá, pode ter pênalti também hoje. Você gostaria do empate hoje, menina Renata? O empate tava bom pra você? Você assinaria agora o empate? Não, eu prefiro a vitória. Te falar sobre o Palmeiras. É isso aí, galera do Verdão. Jogo importantíssimo pro Palmeiras, né? Valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, tanto para um quanto para outro, dependendo também do resultado do Flamengo, que enfrenta o Juventude. Teoricamente, é um jogo mais fácil, o jogo do Flamengo, né? Teoricamente, esses times aí menores costumam dar trabalho para os times maiores aí, né? Não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras, mas pro Palmeiras, pro Flamengo, né? Pro Palmeiras também não vai, pro Inter também não vai. E o Flamengo tem essa questão aí do Bruno Henrique, né, cara? Sim, envolvimento aí com questões de apostas. Quem diria, né, velho? Jogador com nome, com status, tem um alto salário, se envolvendo com esse tipo de situação. Mas, né, o Brasil, país aonde se solta bandido e os caras vão diretamente para os cargos mais altos aí da política brasileira, não é de se esperar menos que isso, né, galera? Jogos de hoje também tem Liga dos Campeões, né? Real Madrid e Arsenal, agora às 4 horas, horário de Brasília, né? Rapaz, baita jogo. Bayern de Munique e Inter de Milão, a Inter, né? A Inter venceu o Bayern de Munique jogando na Alemanha, né? Mas a Champions League tem muito dessas coisas de, como é que fala? Um time vencer fora de casa e tomar uma sapatada em casa. Isso aí acontece muito na Liga dos Campeões, que aí o time que já perdeu em casa, ele não tem outra coisa a não ser partir para cima, né? Ele vai ter que partir para cima.